Criava-se uma expectativa e a gente atacava como se estivesse chegando gente na praia, né? Ele é considerado um dos maiores pianistas do mundo. Como líder de um dos trios mais famosos do Brasil, o Zimbo Trio, fez sucesso em mais de 40 países. É muito respeitado no meio musical como compositor, maestro e arranjador. E acompanhou cantores como Elis Regina, Milton Nascimento e Elisete Cardoso. Como educador, criou a primeira escola de música popular no país. O Opinião Livre de hoje conversa com Hamilton Godoy. Muito obrigada pela presença, que prazer em ter você aqui. Eu que agradeço, Silvia. Eu estava lembrando, né? A gente estava conversando antes do programa. Eu lembro muito bem do sucesso que o Zimbo Trio fez numa época quando eu morava em Santos, né? Meus pais moram muito tempo lá. E a festa, quando tinha o Zimbo Trio, ou o evento, quando tinha o Zimbo Trio, já era aquela característica de sinal de sucesso. Oba, obrigado. Boas lembranças, né, Boas Silvia? lembranças. Eu também fico feliz quando alguém fala alguma coisa assim para mim. Gosto. Era uma época, quando você fala que um grupo musical fez sucesso em 40 países, isso é uma marca que não é para poucos, não é? Eu acho que a gente deu muita sorte também, né? Nós aparecemos num momento no Brasil que era um momento de renovação. Estávamos saindo daquela música intimista, que era a bossa nova, para uma música mais extrovertida. E a música instrumental estava querendo se posicionar também dentro daquele novo contexto, né? Estimulado por festivais de estudantes que causavam muita sensação, novos artistas aparecendo, né? E o Zimbo Trio foi um desses artistas, né? E nós, quando eu falo que demos muita sorte, que chegamos a ficar em parada de sucesso, né? Tocando, não cantando, né? É isso que é legal, é o instrumental, pois né? É. Isso que chama a atenção. Isso foi uma coisa importante, porque o Brasil começou a ver que ele tinha uma música, né? Para o músico improvisar, músico jazzista, não precisava mais tocar temas importados, né? Podia se fazer isso com a nossa própria música, com o nosso próprio swing. Eu acho que foi isso que despertou interesse desses países todos que você falou aí, não é? E nos contratar, e a gente teve a oportunidade de conhecer o mundo fazendo isso durante muitos anos, né? Até hoje ainda sou chamado, né, para tocar em outros lugares, né? O legal é que você foi chamado, o grupo foi chamado para tocar, sempre tocar, nunca com a apresentação de alguém. Às vezes a gente tinha uma convidada, sempre as cantoras, né? Nós estamos falando de fora do país. De fora do país. Aqui no Brasil, no começo também, teve um programa de televisão que chamava Fino da Bossa, que tinha como base a Elis Regina, que apresentava o programa junto com o Jair, e o Zimbo Trio era um conjunto que participava de todos os programas, né? Éramos uma base do programa, né? Exatamente. Então quem via isso, queria isso, né? Eu quero ver aqueles três juntos. E com isso nós viajamos para a Europa, para a África, teve viagem que era Zimbo, Elis e Jair, o outro só Zimbo com a Elis, né? Então tivemos um momento muito bonito, né, de união com esses cantores famosos, como você citou aí, Elisete Cardoso, né? Trabalhamos durante muitos anos também, fazendo viagens, principalmente aqui para a América Latina, tendo a Elisete Cardoso como nossa companheira, digamos assim, né? A gente fazia nossos números instrumentais e ela cantava conosco, sempre procurando cuidar da música brasileira instrumental também, né?
Agora, para você, o que significa você olhando para esse, né? A gente está fazendo esse recorte, né? De um tempo que a gente sabe que parece que foi num piscar de olhos, né? Quando você fala, nossa, como já passou, nós estamos falando faz muito tempo. Não, é um piscar de olhos, realmente, essa memória gostosa que a gente tem. Mas para você hoje, o que foi, no caso, ter tocado com essas pessoas, com a Elisete Cardoso, com o próprio Jair, Elis Regina, quer dizer, esses monstros da nossa música brasileira? Então, Silvia, foi uma experiência muito valiosa, porque a gente sabe o talento desses artistas. A Elis é reconhecida hoje como uma das maiores intérpretes da música brasileira, influenciou toda essa nova geração de cantores, né? O Jair... Até hoje, né? Até hoje. Até né? hoje influencia. O Jair Rodrigues era um sambista de mão cheia. Engraçado que os dois tinham caminhos musicais, assim, a Elis mais moderna, ele mais tradicional. E quando a gente ia para o palco junto, fazer aqueles popurris que eram criados, muitos lá no próprio programa, né? Aquilo fazia um sucesso danado, né? E era tudo de Brasil, com influências maiores, assim, de um samba mais tradicional, no caso do Jair, ou mais moderno, no caso da Elis, né? Olha que e legal. O Zimbo desfilava legal com esses cantores, né? Então, essa experiência que eu acho que eu vivenciei, né? Eu fui agraciado. Um privilegiado sempre mesmo, né? com gente e de continua. muito talento, né? Sempre eu me uni com gente... Porque a vida aproxima você dessas pessoas. E que eu sempre falo, né, quando eu rezo, faço minhas orações, que me aproxime as coisas boas. Isso está acontecendo até hoje na minha vida. Tem o Hamilton Godoy Trio. Então, o Hamilton Godoy Trio foi uma continuação do Zimbo Trio, quando eu parei com o Zimbo e eu comecei a convidar músicos, né? A princípio, 2 músicos que fizemos um disco. O Marinho Andreotti no contrabaixo, o Pércio Sápia na bateria. Foi os músicos que substituíram o grupo tradicional, que era o Luiz Chaves, né, fundador, né, e o Rubinho Barsotti. Esses foram os 2, junto comigo, o fundador do Zimbo Trio. Depois o Luiz parou, nós chamamos o Itamar, e eu, o Rubinho e o Itamar. Depois o Rubinho também deixou de tocar, e eu continuei com esse trio durante pouco tempo, não muito tempo. Chegamos a fazer um disco, CD, né? Ganhamos um prêmio importante, que é aquele 23º prêmio da música brasileira, né? Com o melhor grupo instrumental. Quer dizer, houve uma marca, né, de cada um deixada por cada formação básica que o Zimbo Trio teve nesses 49 anos. Né? Tudo que eu falo aqui é muito tempo, né, Silvia? Então, muitos discos gravados, né? E depois eu comecei a ter a oportunidade de ter convidar outras pessoas para participar comigo nessa nova geração que tem aí, né? Quem, por exemplo? Por exemplo, o Gabriel Grossi, né? Que é um grande gaitista, né? Fizemos um disco diferente, que não tinha ainda gaita com piano, tocando Vila Lobos, né? Nossa, que maravilha. É um trabalho interessante, há pouco tempo atrás. E atualmente eu estou encantado com a Léa Freire, né? Sim. A Léa, eu acho Aliás, uma vamos mostrar aqui o mais recente lançamento, a Léa Freire e Hamilton Godoy, né? Esse saiu agora esse disco, há pouco tempo atrás, né? Ela me deu a honra de tocar, né? As minhas músicas e colocou até um nome no disco de Hamiltons, né? São só composições minhas, são 10 composições minhas, né? Escritas para duo, especialmente para duo, né? E aí você vê a versatilidade da Léa e a habilidade que ela tem, né? Como improvisadora, como uma musicista, a gente estava falando do espírito ser criativo, né? É um bom exemplo de como isso faz bem para a alma, né? E você vê a Léa dando mais do que você pode imaginar, né? Ela me surpreende por esse lado, ela toca muito. Eu admiro realmente esse trabalho seu, principalmente como até se aproximando de outros talentos e se reinventando, né? É o que a gente fala que eu gosto de assistir isso, né? Quando eu converso com as pessoas e o Hamilton Godoy, ele é um exemplo disso. Esse lado criativo, né? Esse lado generoso, parece que é um alimento para a alma. Eu acho e não deixa envelhecer, né? Eu acho que sim. Eu acho que uma vez o Milor falou, a gente tinha uma temporada junto, né? Falou, Hamilton, renovar ou morrer, vamos renovar, né? A palavra dele era muito fácil de interpretar as coisas, né? Ele tinha os pensamentos dele bastante fáceis assim. Então, eu acho que uma forma de você se renovar é você se aproximar das pessoas. Nunca ficar acomodado,
sabe? De outros talentos, sempre, né? Nós estávamos falando aqui de Elis Regina, de Jair Rodrigues, então, agora você está procurando outras pessoas. Você vê, eu estou falando, dando exemplo para vocês. Né, da Leia e de outros. Esse teu lado maestro e arranjador sempre existiu ou agora está mais aflorado? Sempre existiu, porque você como pianista de um grupo como o Zimbo Trio, cada música que a gente tinha que gravar, sendo eu o pianista, eu tinha que esboçar uma forma de tocar, não é? Se você... É o pianista que É o pianista que conduz a melodia, né, Silvia? Você tem um contrabaixo, o contrabaixista tem uma função de ligar um instrumento essencialmente rítmico, que é a bateria, com um instrumento harmônico que é o piano, porque ao mesmo tempo que o contrabaixo toca, dá o swing, ele tem notas. Essas notas são as bases harmônicas que você usa como se fosse a mão esquerda do piano, né? Você está aqui numa região que você faz os acordes, sons simultâneos, né? Aqui você tem um solo, que você tem a melodia, e o baterista é o músico que leva, que dá um ambiente para aquilo. Então a ligação mínima que você pode ter, a gente chama de seção rítmica, por exemplo, um piano, um contrabaixo e uma bateria. Só que o piano, às vezes, ele é um solista. Esse piano pode ser uma guitarra, mas tem que ter um instrumento de harmonia. E em cima desse instrumento você põe um quarteto, um quinteto, até uma orquestra. Mas essa é a base mínima necessária, entendeu? Piano. E às vezes alguns trios, né, tem um solista que pode tocar de uma forma que se comunica mais com o público, acaba vendendo o disco, ou acaba sobrevivendo como o Zimbo, né, por quase 50 anos, entendeu? Mas essa união e essa possibilidade que os músicos têm de falar o mesmo idioma que a gente fala, no sentido de ter afinidade com aquele estilo, com aquela forma de tocar, isso aproxima as pessoas, une as pessoas e é naturalmente cobrado de cada um uma participação consciente nessa função básica que ele tem que exercer e ao mesmo tempo podendo também ser um solista, ser um músico que aparece, que toca, independente do instrumento dele. E você dá essa chance para todos, né, terem o seu espaço. Nem precisa dar, viu? Eu toco com os músicos aí, que se bobear, eles vêm e entram na sua chance. Mentira, né? Mas a gente é bastante democrático, né? Por exemplo, você tem hindu, no caso com a Leia, né? Os dois têm que dar um jeito de preencher todos os espaços. É interessante o público observar por esse lado. A música instrumental, ela tem algumas coisas dela, que você não... Porque não tem a letra para você. Não tem a pessoa cantando Então ali. Presta atenção no que está acontecendo com o som. E você vê um diálogo ali de sons, de instrumento e uma comunicação, como nós estamos fazendo aqui, né? Tem uma hora que eu falo, aliás, eu estou falando mais do que você, né? Muito mais. Mas você mais, é o entrevistado, não eu. E você me ouve, né? Um instrumento é a mesma coisa. Tem hora que ele está falando, eu estou ouvindo. É preciso que ele também mande a mensagem dele. O nosso objetivo é chegar com uma música até o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Olha que isso lindo. Que é importante, né? Que lindo. E é isso que dá que te renova. Às vezes me pergunta, pô, Hamilton, você já está aí uma certa idade, né? Estou, né? E vai tocar até quando? Eu falei, até quando tiver gente para me ouvir, eu vou tocar, né? Pergunta para você vai tocar até quando? Mas o seu alimento, não, mas tem gente música? que pergunta, você toca piano? No que você trabalha? Mas tem gente que não entende. Que você pode ter... é o seu trabalho, é a sua vida. Tem de tudo, você ouve de tudo. Porque às vezes a pessoa não teve uma orientação, uma educação que mostrasse para ela tantos caminhos que você pode ter em outras profissões, não somente aquelas que só se falam delas, né? Existe alguma coisa. O Brasil é meio assim, né? Se uma novela está fazendo sucesso, todo mundo vai fazer novela, né? Seu programa aqui faz sucesso porque você é uma pessoa simpática, que sabe entrevistar. Se bobear, todo mundo vai ficar fazendo um programa de entrevista por sua causa, né? Mas olha, existem N caminhos dentro da comunicação, dentro da música, você sabe disso, né? Muito bem, vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando com Hamilton Godoy. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre de hoje está conversando com Hamilton Godoy, maestro, arranjador, pianista, o piano, né, que nutre a sua alma, a sua vida e tantas coisas boas que você já conquistou, né? Graças a Deus, é bastante importante ele para mim na minha vida. Olha, a gente tem aqui o lançamento, né, o mais recente,
Hamilton Godoy e Léa Freire, quem está acompanhando a gente desde o início, sabe que, além de se renovar, né, ele que foi importante com o Zimbo Trio, fez história, né, com esse grande grupo, hoje essas parcerias são renovadas, né? Quase que sempre esses encontros que você tem na sua vida fazem com que você descubra outras vertentes, né? Exatamente. Esse encontro aqui, vocês mostraram principalmente o quê? Como é que foi feito? Como é que foi elaborado esse projeto? Então, a Léa Freire, ela foi uma das primeiras alunas que nós tivemos no clã. Eu conheço a Léa há muito tempo. Ela foi estudar música quando nós fundamos o clã, o Zimbo Trio, que fundou a escola, né? E desde aquele tempo que ela é admirada por todos os músicos também e por mim. E aconteceu que há pouco tempo atrás ela me convidou, mostrou as músicas dela para mim e eu fiquei entusiasmado de ver composições da Léa escritas para piano, só para piano. Aí acabei gravando um CD só com composições da Léa Freire. Esse disco foi muito bem recebido assim pela crítica e pelos colegas músicos. E aí uma surpresa para aqueles que não conheciam esse lado da Léa Freire, né? Escrevendo para piano. Então, naturalmente, esse disco foi uma decorrência da nossa aproximação e do nosso encontro. Ela gosta muito do disco do Zimbo Trio Autoral, que é um disco que você citou, né? O novo grupo Hamilton Godoy Trio. Das músicas dali, ela quis gravar algumas que estão em duo, entendeu? Outro arranjo. No caso, com a flauta. Né? Aí com a flauta. Sim. Então esse encontro, a gente tem se aproximado bastante. A gente tem um projeto já em andamento, que é a gravação agora de músicas dela em duo também. Porque a Léa tem um grupo famoso chamado Vento e Madeira, né? Então, mas ela vai fazer um disco comigo só de duo, assim que a gente voltar de umas viagens aí que a gente tem, né? São viagens importantes, fruto desse trabalho. Nessas viagens, vocês se apresentam aonde? Então, essa que nós vamos agora é para os Estados Unidos. Nós vamos ter apresentações em universidades americanas, em teatros. Vamos fazer workshops, né? Shows, como se fala, né? Palestras de música brasileira. E já é resultado, graças a Deus, né? Desse trabalho que nós fizemos, né? Você vê como abre porta, né? A música instrumental, ela é motivo de estudo? As pessoas estudam? Estudam. Quer dizer, qual é o público que gosta da Esse música público, instrumental? por exemplo, que tem fora do Brasil, existe um público também que gosta de música instrumental. A gente acha que esse público poderia ser maior se maior fosse a divulgação dos trabalhos que estão muito bons que estão sendo feitos no Brasil por músicos brasileiros, né? E que às vezes não têm acesso a uma divulgação, entendeu? Então as pessoas nem sabem. Mas esse mundo sempre existiu e continua existindo. Fora do Brasil é diferente, porque eles não eles não sofrem esse congestionamento de um estilo só, entendeu? Esse lado é preservado. As universidades americanas,
as escolas de músicas que tem lá. E de lá, você sabe, influencia o mundo todo. Né? Verdade. Então, quando eles se interessam por algum trabalho como esse, é uma grande chance maravilhoso, né? Que esse músico tem, porque ele vai justamente num ambiente que mais tem condições, inclusive, de apreciar isso, porque eles são estimulados. Né? Lá eu tive isso é importante, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um aluno nosso que tinha estudado como garoto, ele estudou no clã tocando flautinha, nossa escola de música, né? E quando ele foi para a universidade, que ele estava na hora dele entrar numa universidade americana, o pai dele me contou, né? O filho estava lá, ele falou, Milton, você não imagina o que aconteceu? Eu falei, não, me conta. Eu falei, meu filho estava numa fila, né? E a pergunta que eles faziam era, que instrumento que você toca? E o cara chegava um instrumento, e ele ouvindo, né? Toco trombone, então você fica para lá. E ele foi estudar outra coisa lá, né? Que instrumento você toca? Trompete, tá? Aí ele lembrou na época que ele tinha estudado flauta doce quando era criança no clã. Então ele se colocou na... Que instrumento você toca? Toco flauta doce, então você vem para cá. Você vê, já faz parte da formação deles tocar incrível. Um instrumento. Ou como assim? Você tem que aprender inglês. Hoje, por exemplo, você vai fazer um currículo, você tem que... Em inglês eles nem perguntam qual é o outro idioma. Exatamente. E lá, justamente, você toca que instrumento que você toca. Se você fala, eu toco agogô, não sei o quê, vai para percussão de algum lugar. Você entendeu? Agora, se você toca um instrumento, por exemplo, no caso dele, ele já foi selecionado para participar de um grupo de flautas que tinha lá. Olha que bacana, que incentivo bacana, né? Então, e ele se sentiu também, quer dizer, incluído dentro daquele tipo de mentalidade que eles têm. Né? Essa mentalidade precisa ser um pouco mais reforçada aqui no nosso país, né? Nós já chegamos aqui até agora, que é obrigatório o curso de música, né? Mas como é que é esse currículo? Quem é que vai aprovar isso? Como é que fica isso? Qual que é o efeito da música na vida das pessoas? Eu acho que muda. O crescimento da gente. Você fica uma pessoa melhor. Eu acho. Você se torna uma pessoa melhor. Porque de todas as artes, a música, para mim, é a que mais sensibiliza o ser. Sensibilizar uma pessoa é fazer com que ela chegue a se emocionar, por exemplo, com uma frase musical, ou com 2, 3 notas tocadas juntas. Desperta algo bonito dentro da pessoa. Vamos supor, nós temos um exemplo na história, nós temos Esparta e temos Atenas. Chegou uma época na história que o espartano simboliza quem? Simbolizava o guerreiro, né? E Atenas simbolizava as pessoas intelectuais, aqueles que tocavam instrumentos. Então eu acho que não pode esquecer isso. Nós não podemos pegar uma criança hoje que está aí e simplesmente fazer ela correr para ganhar do outro. Muitas vezes, se ela não for bem preparada, ela vai usar essa condição que ela desenvolveu mais para sobrepujar o seu semelhante, para achar que é melhor que o outro. Na música, não. Se você tem um ser equilibrado, jamais ele vai usar a condição dele para tentar tirar benefício, ter uma lei de Gerson em cima do outro, tirar vantagem das coisas. Se você tem um ser humano equilibrado, ele tem mais condições de ouvir o semelhante, de respeitar. Eu acho que ele fica melhor no sentido de que ele, sendo motivado a desenvolver essa sensibilidade, ele vai ficar muito longe, entendeu? Daquilo que seria uma agressão. Entendeu? A gente vê isso nos trabalhos que são feitos em comunidades. Quando chega a música salva. A música, além de equilibrar, ela salva. Eu vejo muito isso com o esporte, mas o esporte tem a competição. Na música, você colocou uma parte, não existe competição. Você só produz e desperta os melhores sentimentos. Isso, Silvia, é isso daí. Entende? Essa é a tal sensibilização. Você explica melhor do que eu. Eu explico pelo som, você explica pelas palavras. É isso que a gente tem que ter, um ser humano equilibrado. Então não vamos esquecer que nós temos que sensibilizar esse ser também. Além dele ser um bom lutador de judô, além dele saber correr as primeiras... Senão ele só corre, ele pega a carteira da gente e sai correndo e ninguém consegue pegar esse cara. Não pode, não é para isso que ele está sendo estimulado. Quer dizer, uma criança, um jovem, ele não pode ser estimulado só, a gente está num canal, né, universitário, que tantos jovens, você está viajando para falar com os jovens, para mostrar a sua música para os jovens, para você montar um ser humano, formar um ser humano, ele precisa de todas essas habilidades e precisa ser desenvolvido também o lado da arte. Tem um projeto aqui chamado Guri, que eu tenho feito palestra junto com a Léa Freire, um negócio espetacular, é tudo criança. Nós tocamos agora em Jundiaí com uma orquestra que tinha... Você fala, isso aqui está acontecendo no Brasil,
Meninas com 11 anos, 13 anos tocando violino, tocando flauta. Tinha um menininho de trompete lá com 12 anos tocando trompete. A orquestra toda ela de jovens. O mais velho acho que tinha 16 anos, não tinha 18 anos ainda. Tá? E as músicas que eles tocaram, músicas de gente grande. Eram orquestrações feitas por um maestro importante, aqui chamado Felipe Sena, e Léa Freire. E músicas de Léa Freire. Você entendeu? E você precisa ver que coisa maravilhosa que é um astral diferente, uma sinfônica. Que coisa mais linda. Com criança. Isso acontecer no Brasil, é fantástico. Quer dizer, você fala assim, nem tudo está perdido. Nem tudo né? está perdido. Então essas notícias são boas notícias. Sim. A gente está carecendo de boas notícias. Elas existem. Ainda bem que existem também pessoas como você. Não, eu quero saber agora, assim, a gente está no final do programa, quando você está no seu momento criativo, você está ali no piano, qual é a sensação, né? Porque você fica ali naquele dedilhar, o que você sente? Que emoção que o tocar piano te provoca até hoje? Olha, é uma coisa assim, ó, não dá para explicar. Né? Você se sente melhor. Você sente que você está de pleno controle das suas faculdades. Né? Falam que o cérebro supraconsciente tem completo controle das condições e funções do corpo. Né? Então você consegue equilibrar isso. Através da música você consegue respirar direito, você consegue relaxar. Você entendeu? Você sai do chão, como se fala. Então o músico ele já é naturalmente preparado para isso. E a inspiração é uma coisa que você precisa. Então você tem que se ligar numa outra esfera. Você precisa ter uma ideia. Você vai improvisar. Quais são essas ideias que vão vir, né? Você entendeu? Você entra numa camada, eu chamo dessa camada superior que tem. Você vai chamar de qualquer jeito, de outro nome. Mas existe uma corrente muito forte musical no plano espiritual. Você tem que ter acesso a isso. Que lindo isso. Só que está escrito lá no livro sagrado, você tem que pedir, né? Então faça uma oração, peça essa comunicação. Entendeu? Agradeça quem está lá, porque você vai precisar da inspiração deles. Eles estão lá para isso também. Eles também precisam ajudar, porque o princípio da caridade é bilateral. É você que pede e você que recebe, e quem faz para você também se gradua. Maravilhoso. É isso. Olha, Milton, eu queria muito te agradecer. Esquecer só o mundo material e pensar que existe outro. Isso, e pensar, existe mesmo. E está lá para te ajudar. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui, foi uma Silvia, aula. Você vê que eu nem falei, porque eu fiquei assim, eu alcancei aí aonde você acha que a gente tem que alcançar. Léa Freire, Hamilton Godoy, Miltons, não é isso? Hamiltons. Hamiltons, muito bem. Aí. Muito obrigada pela sua presença aqui. Isso, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.